Boa noite, gente, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Periscope. Estamos aqui para iniciar mais uma live, né? Como eu comentei ontem, a ideia até a prova do AB é fazermos diariamente lives curtas, objetivas, sobre temas que envolvem a mais importante disciplina para o exame da ordem, que é deontologia jurídica da advocacia. Nessa minha live estão proibidos qualquer comentários, por isso os comentários estão bloqueados. Algum de vocês talvez já tenha percebido que não tem a opção de comentar. Os comentários estão bloqueados porque, assim, com todo respeito, realmente não é para serem feitos comentários. Eu estou aqui para passar para vocês o conteúdo e os comentários às vezes terminam gerando intermitência na transmissão, então nada de comentários, apenas acompanhar para a transmissão poder fluir. Se eventualmente você que está me assistindo perceber que não está conseguindo acompanhar, você sai, entra de novo. Se não conseguir, você vê na reprise, ou eu sempre sugiro, assiste pelo computador. E, gente, cronômetro ativado, live curta. Tema muito importante para o exame do AB, que são as incompatibilidades e os impedimentos. E prestem atenção. Tanto as incompatibilidades quanto os impedimentos representam proibições ao exercício da advocacia. A diferença é que a incompatibilidade é uma proibição total e o impedimento é uma proibição parcial. Aquele que é incompatível com a advocacia não advoga sequer em causa própria. Entenda que quem é incompatível com a advocacia não se inscreve no AB como advogado, não se inscreve no AB como estagiário. E se o advogado se tornar incompatível, ele vai ter a sua inscrição cancelada ou licenciada, conforme a incompatibilidade seja temporária ou definitiva. Então, absorva: incompatível com a advocacia não se inscreve no AB nem como estagiário, e se já for advogado, vai ter o AB cancelada ou licenciada, porque a proibição é total, inclusive na condição de estagiário, inclusive em casos de defesa própria. Bom, presta atenção, já o impedimento é uma proibição circunstancial. E eu quero falar primeiro dos impedimentos. Temos apenas 2 casos de impedimento. Quais são os 2 casos de impedimento? Servidor público e parlamentar. Servidor público e membro do parlamento. Aquele que se torna servidor público se torna impedido de advogar contra quem lhe remunera. A exceção é a atividade de magistério jurídico. Se você que está me assistindo vier a ser nomeado para qualquer cargo na estrutura da administração pública, seja porque passou no concurso, seja um cargo em comissão, você fica proibido de advogar contra quem lhe remunera. A ressalva é a atividade de magistério jurídico. Já caiu na prova mais de uma vez um episódio em que o advogado era professor do curso de Direito de uma universidade federal. E aí a pergunta é se ele poderia advogar contra a União. Pode, que o magistério jurídico entra na ressalva, não há proibição de advocacia para o magistério jurídico, ok? Então, atividade de magistério jurídico, não há proibição ao exercício da advocacia. Bom, parlamentar. Parlamentar é proibido de advogar contra ou a favor daqueles que o parlamentar tem a função constitucional de fiscalizar. Lembre que o Poder Legislativo fiscaliza o Poder Executivo. E é por isso que a Constituição estabelece, lá no artigo 54, que parlamentar é impedido de ter vinculação com entidades da administração pública, entidades que prestam serviço público, que ele tem a obrigação de fiscalizar. Se o advogado vira parlamentar, ele fica proibido de advogar contra ou a favor das entidades da administração pública, direta ou indireta, das paraestatais e dos prestadores de serviço público. Preste atenção. Parlamentar não advoga nem contra nem a favor das entidades da administração pública, direta ou indireta, das paraestatais e dos prestadores de serviço público. E a lógica é muito simples, ele tem o dever constitucional de fiscalizar. Gente, como é que um vereador vai ser advogado da empresa que presta serviço público de transporte no município, se ele tem a obrigação constitucional de fiscalizar essa empresa de transporte? Percebe? Ok? Então, impedimentos apenas esses 2 casos. Servidor não advoga contra quem lhe remunera, ressalva é o magistério jurídico.
Parlamentar não advoga contra nem a favor daqueles que têm a obrigação constitucional de fiscalizar. Incompatibilidade, gente. Presidente, governador, prefeito, vice e membros da mesa diretora do Poder Legislativo. Presidente, governador, prefeito e vice são os comandantes do Poder Executivo. Membros da mesa do Poder Legislativo são os comandantes do Poder Legislativo. Eu quero que se absorva. Quem tiver em função de comando não pode advogar, tem que ter dedicação exclusiva. A função de comando impõe dedicação exclusiva. Você pode cogitar o prefeito do seu município, ao invés de estar cuidando da prefeitura, está preocupado em fazer prazo no escritório de advocacia, fazer audiência? Não dá. Então, aqueles que estão no comando do Poder Executivo, do Poder Legislativo, estão incompatíveis com a advocacia. Mévio foi eleito vereador, está impedido. Passou para a mesa diretora da Câmara, está incompatível. Ainda no âmbito do Poder Executivo, aquele que exerce na administração pública cargo ou função de direção, função de comando. Presta atenção, você passou num concurso para trabalhar na Infraero. Você está trabalhando na Infraero. Você é um servidor público federal, proibido de advogar contra a União. E aí você se destacou tanto que te nomearam para o cargo em comissão de diretor regional da Infraero. Função de comando, você está incompatível. Função de comando exige dedicação exclusiva. Agora preste atenção. A função de comando gera dedicação exclusiva, exceto se for direção relacionada ao magistério jurídico, ou se for cargo de direção que, a critério da OAB, não tenha poder de decisão sobre interesses de terceiro. A OAB pode avaliar, entender que de direção só tem o nome, o cargo não tem nenhum poder decisório relevante, e aí libera da incompatibilidade. Entrou no Poder Executivo, impedido. Passou para o comando, incompatível. Entrou no Poder Legislativo, impedido. Passou para o comando, incompatível. Já o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas, Justiça de Paz e órgãos de julgamento da administração pública é de imediato incompatível. Juízes, membros do Ministério Público, membros dos Tribunais de Contas, membros da Justiça de Paz ou membros dos órgãos da administração pública de julgamento, Conselho Fazendário, são incompatíveis com a advocacia. Cada um no seu quadrado, como se diz no sentido comum, ok? Óbvio que deixando de exercer o cargo em definitivo, o juiz que se aposenta, o membro do Ministério Público que se aposenta, fica liberado para advogar. Agora, se o afastamento é temporário, não pode advogar. O juiz tirou uma licença-prêmio de 6 meses. Nesse período ele pode advogar? Não, nesse período ele não pode advogar. Quem está em atividade notarial de registros, cartórios, incompatível. Também são incompatíveis os agentes de segurança, policiais de qualquer natureza e os militares em atividade. Aquele que é policial ou que é militar não pode se inscrever no AB nem como estagiário, ok? E temos mais 2 casos de incompatibilidade. Quais são esses 2 casos? Os que trabalham no fisco, quem exerce cargo ou função de lançamento, arrecadação e fiscalização de tributos e contribuições. Quem exerce cargo ou função com competência para lançamento, fiscalização e arrecadação de tributos e contribuições está incompatível porque está na atividade fiscal, tem acesso a informações privadas das pessoas. E quem exerce direção ou gerência em instituição financeira também está incompatível porque tem acesso à vida privada das pessoas. Vou repetir quais são os casos de incompatibilidade. Função de comando no Poder Executivo, ressalve o magistério jurídico, ou a função de comando que, a critério do OAB, não tenha poder de decisão sobre interesse de terceiro. Função de comando no Poder Legislativo, mesa diretora. Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Justiça de Paz, órgãos de julgamento da administração pública. Notariais e registrais. Policiais de qualquer natureza, militares em atividade. Atividade fiscal e direção ou gerência em instituição financeira, ainda que seja uma instituição privada. Esses são incompatíveis. E incompatíveis não advogam sequer em causa própria. Mais um ponto para eu poder fechar o tema. Os chamados advogados geridos de exercer a função fora do cargo. A advocacia fica limitada ao cargo, é fácil entender. Quem está no comando, o Procurador-Geral do Estado, do município,
cargo de direção, tem que ter dedicação exclusiva. Não dá para cogitar, o procurador-geral do município, ao invés de cuidar do município, está cuidando do escritório dele. Percebe como é que funciona? Absorve aí qual é a ideia, como é que funciona. Beleza? Galera, incompatibilidades e impedimentos é exatamente isso, ó, cravadinho. 10 minutinhos, é como eu pretendo fazer diariamente, lives curtas, objetivas, e eu tranquei os comentários para a live poder fluir. Eu vou ver se é possível reativar o comentário agora, não sei, deixa eu ver se é possível, se for reativo, para nesse final a gente poder, né, ativar os comentários. E gente, deixa eu fazer um registro. Eu estou disponibilizando no portal F3, está em promoção, 2 revisões que são imprescindíveis. Uma de ética e uma de direito constitucional e humanos. Ética são 10 questões da prova. Constitucional e humanos também são 10. Se você assistir essas revisões, você tem uma probabilidade muito grande de acertar as 20 questões. Estou falando de metade do que você precisa para passar na prova. Você tem que acertar 40. Assistindo essas minhas 2 revisões, você tem um baita potencial de acertar 20. As revisões estão em promoção. Se eu não estou enganado, estão por 10 parcelas de R$ 2,90.